as nossas contas patrimoniais. Alguém falou alguma coisa? Não? Então tá. As nossas contas patrimoniais, né? Que são os nossos ativos, os nossos passivos e o patrimônio líquido. Então, só lembrando, o que são os nossos ativos? Os nossos ativos, eles são divididos em duas partes. O ativo circulante e o ativo não circulante. O nosso ativo circulante, ele é composto por todas as contas que uma empresa tem, todos os bens e direitos que uma empresa tem, que tem uma circulação rápida dentro da empresa. Tá? O que é uma circulação rápida? Está dentro de um exercício social. Então, um exercício social para a contabilidade é igual a 1 ano, tá? Mesmo que a gente saiba que na atividade pecuária e na atividade rural, às vezes esse 1 ano pode ser menos, né? 3, 4 meses, ou pode ser mais do que, por exemplo, na pecuária. Pode ser que a atividade rural leve aí 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, tá? Mas para fim de contabilidade, a atividade, o exercício social que a gente fala, o período social, ele é 1 ano. Então, tudo que vai estar no nosso ativo circulante, no nosso passivo circulante, são bens e direitos que nós temos em nossa empresa que tem uma circulação fácil, uma circulação rápida. A gente fala que nossos ativos do ativo circulante são bens e direitos que rapidamente se convertem em disponibilidade, ou seja, em dinheiro. Por exemplo, o nosso estoque, né, a nossa matéria-prima, nosso material, nossos insumos que nós utilizamos ele para a plantação, para que logo nós possamos fazer a nossa colheita, vender o nosso produto final, né, para os nossos clientes, e daí nós vamos ter o quê? Dinheiro, vamos receber caixa, equivalente de caixa, banco, enfim. Ou então nós temos também no nosso ativo circulante, nós temos o nosso estoque, duplicatas ou títulos, enfim, a receber, ou seja, tudo aquilo que a gente tem que receber de clientes, né, de mais tempo. Então, é tudo aquilo que nós temos uma rápida conversibilidade em dinheiro. O estoque, de fato, ele não é um dinheiro, mas ele é algo que nós utilizamos na nossa empresa para transformar para nós termos o nosso produto final, né? Então, vai ser aí os nossos fertilizantes, né? Tudo aquilo que a gente utiliza, os nossos grãos, enfim, tudo que nós utilizamos, mudas, para que nós tenhamos o nosso produto final. Então, eles são parte do processo, tá? Aí, o que são os nossos ativos de longo prazo? Aqueles que demoram mais, que ficam na empresa por um período maior do que 1 ano. É tudo aquilo que a gente chama de permanente na empresa. O nome é permanente, mas não que de fato ele precisa ser permanente. Como, por exemplo, imobilizados. Imobilizados são veículos, terrenos, edificações, construções. Então, o que é um imobilizado aí de uma atividade agrícola? É a terra, né, o solo, aquilo que nós vamos utilizar para fazer o nosso plantio, maquinário, ceifadeira, trator, enfim, tudo aquilo que nós formos utilizar. Também podemos ter aí na pecuária, os aviários, enfim, tudo aquilo que nós temos na empresa que é permanente ou, né, a gente chama de permanente, chama de imobilizado, ou seja, nós compramos, nós adquirimos e não temos como objetivo vendê-los logo, não tem um objetivo de valorização para vender, né, para fazer girar. Não, a gente compra aquilo ali para nos auxiliar no desenvolvimento das nossas atividades. Por isso que a gente chama de bens imobilizados, tá? Aí, do outro lado, nós temos os passivos. Os passivos são todas as nossas obrigações a pagar. Então, lembrando, o que é passivos a pagar? Salários a pagar, impostos a pagar, fornecedores a pagar, né? Então, os fornecedores aí dos nossos fertilizantes, como que é mesmo? Foi o Matheus que falou, defensor agrícola, né? Assim, né? Os nossos defensores agrícolas, tudo aquilo que nós utilizamos, né? Aquilo que a gente compra a prazo para desenvolver a nossa atividade. Aí nós temos o passivo circulante, que são essas contas que estão circulando, que todos os meses nós temos a pagar, por exemplo, ou que nós adquirimos para pagar em 5, 6 meses, como, por exemplo, fornecedores.
e outras situações. Além disso, nós temos também o nosso passivo não circulante, que é aquilo que nós demoramos mais tempo para pagar, ou seja, que nós adquirimos para pagar durante anos, por exemplo, financiamento, que geralmente é em torno de 10 até 30 anos. Então, quando eu faço financiamento de uma máquina, de mais um pedaço de terra, enfim. Aí nós temos passivo não circulante, que é um passivo que nós vamos demorar mais tempo para pagar, ou seja, mais do que um período, mais do que um exercício social, mais do que 365 dias. E o nosso patrimônio líquido, por fim, nada mais é do que o nosso ativo menos o nosso passivo, o total do nosso ativo menos o nosso passivo. O que sobra são nosso patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio de fato que eu consegui gerar com a minha empresa. Então, tudo que eu tenho de bens e direitos, tirando as minhas obrigações, o quanto me sobra realmente de patrimônio, né? Então, é essa visão que nós temos que ter sobre o nosso patrimônio líquido. As contas que compõem o patrimônio líquido, de forma geral, é o capital social. O que é o capital social? É o valor que os sócios integralizaram na empresa. Então, sempre que a gente pensar numa empresa, uma propriedade rural, ou até mesmo autônoma, né, que seja no CPF do produtor, nós temos que pensar que, antes ele iniciar aquela atividade, ele injetou dinheiro naquela empresa, ou na pessoa física dele, para desenvolver essa atividade. Então, o dinheiro que ele injetou, a gente chama de capital social, tá? Então, esse capital social, ele é uma conta que compõe o patrimônio líquido. Outra conta, reserva de lucro. Reserva de lucro é uma conta muito importante e que a maioria das empresas, tanto empresas comerciais como os produtores rurais, a maioria não tinha reserva de lucro. E perante a crise do Covid, a gente viu a necessidade de uma reserva de lucro. Por quê? O que a crise do Covid, ela não impactou forte? Ela não impactou forte o mercado, porque as pessoas estavam em casa, estavam comercializando. A parte de construção, porque como as pessoas estão em casa, como as pessoas não estão vendo quando elas vão poder sair, elas começaram a fazer investimentos em suas casas, começaram a desenvolver aquilo que elas queriam, mas como elas nunca estavam em casa, não faziam. Mas, porém, a atividade agrícola, ou até mesmo pecuária, por mais que ela seja um subsídio da nossa alimentação, por exemplo, ela também teve um impacto muito grande esse ano com a seca, né? Então, a gente passou aí pelo momento muito difícil no nosso ano, né? Em relação à agricultura também. Se eu não me engano, geralmente a gente tem safra e safrinha, né? E pelo que eu andei lendo aí, que eu estava lendo até um artigo que o pessoal da Copavel desenvolveu, diz, né, que em torno de 30% caiu aí a parte do milho esse ano. Então, foi um impacto, ocorreu um impacto também na área rural. Então, o que foi percebido? Que essa parte, essa conta que chama-se reserva de lucro é algo importante, é algo que faz parte da nossa gestão, faz parte do cuidado que nós temos que ter com qualquer tipo de empresa, porque a gente não sabe quando vai haver um risco, uma crise que pode impactar de fato a nossa atividade. Então, a reserva de lucro é fazer o quê? Eu tive lucro em determinado ano, parte dele eu vou destinar ao meu capital de giro, parte dele eu vou investir em mais culturas, vou investir em mais propriedade rural, vou investir em mais maquinário, tornar minhas coisas mais autônomas. Enfim, vou investir em alguma coisa na minha empresa para cada vez ter um campo maior, cada vez ter um progresso maior. Porém, eu vou deixar uma reserva de lucro. Vou aplicar em uma renda fixa, vou aplicar na bolsa de valores, vou deixar mesmo na poupança, seja lá o que eu decidir. Eu vou deixar um dinheiro guardado para caso ocorra um risco. O risco que a gente chama de raríssimo, mas que pode haver, que pode acontecer. Tá? Então, o patrimônio líquido é composto pelo capital social, pela reserva de lucro ou então pelo lucro ou prejuízo do exercício, tá? Então, um determinado período eu tive lucro, eu vou colocar lá no meu patrimônio líquido, eu vou informar na minha demonstração contábil, que é o balanço patrimonial, lá dentro do meu grupo do patrimônio líquido. Tá? Então, eu fiz um check-up, um geralzão do que a gente viu na nossa última aula, mas, de qualquer forma, tem a aula postada também lá no Classroom, tá? Porque a gente vai...
na atividade de fixação de hoje, tem algumas coisas relacionadas à nossa aula passada, para a gente dar uma retomada, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês na aula passada também, que o nosso balanço patrimonial, a demonstração, né, contábil, chamada, denominada aí de balanço patrimonial, ela nada mais é do que o nosso ativo, ou seja, os nossos bens e direitos, que vai ser igual ao nosso passivo mais o patrimônio líquido. Então, o nosso balanço patrimonial, ele é dividido em duas colunas. Uma coluna nós vamos ter o nosso ativo, ativo circulante, ativo não circulante, o total. E na outra coluna nós vamos ter o passivo, passivo não circulante e patrimônio líquido. O total do passivo, o total do passivo mais o total do patrimônio líquido tem que ser igual ao ativo. Ou então o ativo tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Ambas as colunas precisam bater o valor, tá? Então, aqui eu vou trazer para vocês que existem situações patrimoniais no nosso balanço patrimonial. O nosso balanço patrimonial, ele pode ter uma situação patrimonial positiva, negativa ou nula. De que forma que acontece isso? Quando o saldo do nosso ativo, ele for maior do que o nosso passivo, então aqui eu trouxe em forma de exemplo, né, a título de exemplo, ativo, então, igual a 10 mil, né, então, o valor do nosso ativo, ele é de 10 mil reais. Do nosso passivo, que são as nossas obrigações a pagar, né, são as contas que nós ainda temos para pagar, é 2.500. Isso significa que o meu ativo, ou seja, os meus bens e direitos, eles são maiores, eles suplementam o meu passivo. Então, 10 mil menos 2.500, me sobra de patrimônio na minha empresa o valor de 7.500. Então, retomando lá o que eu falei para vocês, que o nosso balanço patrimonial ele é dividido em duas colunas e que ambas devem bater, aqui eu mostro para vocês, ó. Ativo, total do ativo 10 mil, total do meu passivo 2.500, o total do meu patrimônio líquido 7.500. 7.500 mais os 2.500 igual a 10 mil reais. Então, sempre o nosso patrimônio, o nosso balanço, ele precisa bater as duas colunas, independente da minha situação patrimonial ser positiva, negativa ou nula. Então, aqui nós temos outra situação, tá? Quando o meu passivo suplementar o meu ativo, ou seja, ele for maior do que o meu ativo. Então, aqui continuamos com o nosso ativo, que são os nossos bens e direitos, no valor de 10 mil. Os nossos passivos, que seria, então, aí, o valor das nossas obrigações a pagar, elas são 11 mil reais. Ou seja, o nosso patrimônio líquido, ele é negativo, ou seja, nós devemos 1.000 reais e não temos bens e direitos na nossa empresa. Nós não temos, de fato, patrimônio. Nós temos dívidas na empresa, tá? Então, é dessa forma, por exemplo, quando nós temos uma situação patrimonial negativa, que acontecem aí as dissoluções das empresas, as falências, né? Os processos judiciais, enfim, né? Que as empresas acabam recorrendo a esse tipo de situação devido à situação patrimonial negativa. Pessoal, uma coisa bem importante de falar aqui, isso não é difícil de acontecer, bem pelo contrário, isso é muito fácil de acontecer, especialmente quando nós falamos que uma empresa, né, ou seja, ali a minha fonte de renda, a minha atividade principal, seja ela agrícola ou pecuária, enfim, ela tenha uma principal situação. As demonstrações contábeis, o fluxo de contas da minha atividade principal, ou seja, da minha empresa ou da minha pessoa física, ela for em conjunto com os meus gastos de casa, meus gastos com a minha família. Então, o mesmo caixa que é alimentado pelas vendas dos meus grãos, vamos dizer, soja, milho, enfim, tudo, se eu vender hortaliças, frutas e etc. Se nesse mesmo caixa eu pagar aluguel da minha casa, prestação de carro, a minha prestação física, roupa dos meus filhos, colégio dos meus filhos, contas pessoais minhas, provavelmente eu não vou ter um controle, eu não vou saber a hora em que meus ativos ficarem menores do que os meus passivos. Eu não vou conseguir analisar isso. Então, a principal coisa que
é necessário fazer dentro de uma empresa é dividir aquilo que é da empresa e aquilo que é do proprietário, do dono, né, do administrador, do gestor, enfim. O que o administrador, o dono, o produtor rural, ele precisa ter? Ele precisa ter uma retirada da empresa mensal. Então, eu sei que eu só trabalho para essa empresa, eu preciso me manter, eu preciso manter a minha vida. Quanto que eu vou retirar? Ah, eu vou retirar 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, e eu posso todo mês retirar esse valor? Eu tenho condições de todos os meses retirar esse valor? Não, determinados meses eu sei que é o momento da minha plantação, é o momento de eu cultivar para depois vender. Então, eu preciso reduzir o valor do meu salário. Eu tenho que viver um pouco, né, com um pouco menos. Então, é nesse sentido, é necessário tirar uma coisa que a gente chama de prolabore, que é o salário dos sócios, tá? Emitir um prolabore para os sócios, para que todo mês a empresa deve pagar isso para o sócio, a empresa deve pagar isso àquele no qual injetou dinheiro, no qual faz a atividade funcionar. E para que a empresa consiga pagar esse valor, ela precisa desenvolver todo um planejamento para que o ativo da empresa sempre fique a suplementar o seu passivo. Caso contrário, eu não tenho nenhuma forma de analisar isso. Eu não tenho nenhuma forma de gerir esses dados. Então, é muito fácil que aconteça a situação patrimonial negativa na minha empresa. Tá? E, por fim, nós temos também uma situação patrimonial nula, na qual o meu ativo e o meu passivo são iguais, né? Os valores se equivalem. Aí eu não tenho nada de patrimônio líquido. Eu não tenho nenhum patrimônio líquido positivo e nem prejuízo na minha empresa, né? Então, eu tenho um patrimônio líquido zero. Uma coisa é igual à outra, tá? Então, eu estou provavelmente num caminho da minha situação patrimonial ser negativa e não nula, né? Aí, então, tá. Aí, hoje, eu quero conversar, assim, com foco com vocês no nosso estoque. Estoque, ele é uma conta que está lá no meu ativo. No meu ativo, aí eu vou mostrar para vocês aqui de novo, só para vocês relembrarem. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um balanço patrimonial, tá? Essa aqui é uma empresa, agropecuária, tá? Mas, enfim. Aqui eu tenho um balanço, e daí só para relembrar que o meu ativo circulante, aqui eu tenho o meu disponível. O meu disponível, por exemplo, caixa, o estoque, né? Então, o meu estoque é aquilo, são os insumos ou o produto que eu tenho que eu utilizo como a minha atividade principal. Então, eu vou voltar agora para lá. Então, o que é o meu estoque? É tudo aquilo que eu tenho na empresa que vai me dar, que vai proporcionar que eu desenvolva o meu produto final. Que o meu produto final, ele de fato cresça, ele de fato tenha lá ele tenha todo o processo, toda a produção dele, para que no fim eu tenha o objeto, né? Eu tenha o objeto da minha empresa a ser vendido. Então, o que é, por exemplo, o meu estoque em uma fábrica? O meu estoque em uma fábrica, ele vai ser toda a minha matéria-prima ou demais mercadorias que eu precise para desenvolver o meu produto final. Então, vamos supor aí que eu tenho uma fábrica de móveis. O que eu vou precisar numa fábrica de móveis? Matéria-prima do tipo madeira, de vários tipos, tintas, pregos, parafusos, enfim, tudo aquilo que eu preciso para desenvolver e ter o meu móvel no final, né? Então, assim, isso é o meu estoque. Então, eu tenho estoque de produto acabado, estoque de matéria-prima, mais, né, estoque de mercadoria aí, na qual eu vou colocar junto, vou vender junto com o meu produto final. E agora, na atividade agrícola e na pecuária, qual é o meu estoque? Eu dei um exemplo agora falando de uma fábrica de móveis, tá? Então, o meu estoque é aquilo que eu preciso, aquilo que eu preciso ter para ter o meu produto final. Então, é todo aquele processo que eu preciso para ter o meu produto final. E na atividade pecuária e na agrícola? Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui é o estoque da minha atividade agrícola. O estoque na atividade agrícola pode, para fins de melhorar o controle, ser dividido em duas formas. Então, por que eu coloquei que é melhor ser dividido em duas formas? Porque eu tenho o meu estoque de insumos,
O que são meus insumos? Toda aquela matéria-prima, todos aqueles produtos que eu preciso ter para desenvolver o meu produto, para até que o meu produto, lá quando eu plantei, ele se torne, ele cresça, se desenvolva, e eu consiga colher ele no meu produto final. E também eu tenho o meu estoque de produção, que é em caso de, ou então a gente chama de estoque de armazenamento, que é o meu produto final. Então, eu tenho milho, tenho trigo, tenho soja em estoque, em silos, enfim. Então, eu tenho duas formas de estoque. Estoques de insumo e estoque de produção, ou então de armazenagem, tá? Então, o que é o meu estoque de insumo? Trata-se de todo o material destinado ao desenvolvimento do produto. Aí aqui eu trouxe exemplos, tá? Matéria-prima guardada, que será utilizada no decorrer dos procedimentos produtivos, que são eles: fertilizantes, defensivos agrícolas, sementes para o plantio, produtos que serão usados na manutenção de maquinário. Então, por exemplo, combustível, né, diesel, nesse sentido. A água, né, a água dos poços artesianos aí que eu uso para irrigação também pode ser insumo. Então, é tudo aquilo que eu preciso para desenvolver o meu produto, para que eu tenha o meu produto final. Então, é todos os insumos que eu preciso para desenvolver o meu produto finais. Gente, fato, insumos, tá? E não material. Material, tudo aquilo que eu tenho de material que eu preciso para que também é utilizado para o meu produto final, isso vai lá nos meus imobilizados. Quando a gente fala em estoque, estamos referindo-se aos insumos, a exatamente aquilo de mais importante, o material mais importante que dá vida ao meu produto final, tá? Estoque de produção, ou então a gente chama de estoque de armazenagem, armazenamento. Então, ele diz respeito ao produto pronto, ou então a gente chama de produto pronto ou acabado. Então, após a colheita, eu tenho aquilo que é o meu produto, aquilo que é a minha atividade, ou frutas, ou verduras, ou legumes, ou hortaliça, ou os grãos, como soja, milho, por exemplo, que ficam armazenados em silos, ou às vezes também não é em silos, né, em galpão, enfim, garagens, tá? Então, é o meu produto colhido, é aquilo pelo qual eu trabalho todo um período, é aquilo pelo qual a minha atividade se desenvolve. Então, se é soja, se é milho, né? Então, é o objeto principal da minha atividade. Então, o que a gente viu agora? Por que eu estou falando do estoque em especial? Porque o estoque, quando a gente fala de estoque para a produção agrícola, a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente que não é apenas as mudas, não são apenas os grãos, é tudo que leva, tudo que faz o desenvolvimento daquele produto para que ele se finalize, para que ele se finde, para que eu possa ter o meu produto pronto para a colheita, tá? Então, nós temos estoque de insumos e estoque de armazenagem. E daí aqui, então, eu trago um exemplo para vocês, tá? De balanço, né? Por que eu trago esse exemplo de balanço? Porque vocês vão ver também lá na minha atividade que eu vou pedir para vocês montarem um balanço desses aqui com base em dados que eu passei para vocês pronto já, tá? Então, o ativo circulante, o meu disponível, que é o caixa, o meu estoque. Aí reparem aqui, ó, no estoque tem os produtos agrícolas. O que são os produtos agrícolas? Já é o meu estoque o meu estoque de produtos, o meu estoque de armazenagem, tá? Então, essa parte aqui é o meu estoque de armazenagem. Então, é o meu produto pronto. Eu tenho estoque de produto pronto. E aqui eu tenho os meus estoques de insumos. No caso aqui, ele já colocou que é adubo e fertilizantes. Mas poderiam ter mais coisas, poderiam ser, né, segregados em mais coisas, tá? Então, eu trouxe esse balanço para vocês verificarem como é que fica essa distribuição de ambos tipos de estoque aí na atividade agrícola, tá? E o estoque da atividade pecuária? Quais são? Se eu pedisse para vocês agora, quais são os estoques de uma atividade pecuária? E aí? O que vocês me dizem?
A gente conversou isso na aula passada. Ok, que já faz uma semana, né? Uma semana e pouquinho. E aí, galera, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Quem falar, mesmo que não acerte, eu vou dar 0,5 a mais na média. Vamos lá, quero ouvir vocês. E aí? Gente, então, já que vocês não querem falar, eu vou falar para vocês, tá? O estoque de uma atividade pecuária, ele vai ser o meu bezerro, ele vai ser, para começar, o meu, vamos dizer assim, o objeto da minha empresa pequenininho, filhotinho, tá? E aos poucos, como ele vai crescendo, a gente vai transformando, vai dando baixa no meu estoque do meu bezerrinho para transformar ele num estoque daí vamos dizer aí, de um boizinho médio, daí eu não sei como é que chama. E depois, quando ele estiver na sua fase final, nós vamos ter lá o nosso produto final. Então, nós vamos dando baixa no estoque conforme o crescimento aí do nosso produto, do nosso bichinho, tá? Então, é desta forma. Aí, isso aqui eu coloquei para vocês, porque isso aqui, inclusive, nós vamos trabalhar na próxima aula. Então, nessa aula de hoje, eu quis trazer essa parte das situações patrimoniais para vocês, retomar um pouco quais são as nossas contas do ativo, né, para que a gente retome, e falar sobre o estoque direcionado à nossa atividade agrícola, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre as nossas atividades da pecuária, tá? Quais são os nossos estoques da nossa atividade pecuária. Aí eu vou explicar para vocês da mesma forma que eu expliquei aqui dos estoques da agrícola, beleza? Alguma dúvida referente a isso que a gente falou agora? Tranquilo. Ah, agora alguém viveu aqui? Aí, ó, o Gabriel falou ração, genética, aqui o Matheus falou recria, engorda, isso aí, galerinha. Isso aí, eu não tinha visto que vocês tinham falado, porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver, tá bom? Mais 10 pontinhos na média. É, né? Verdade, só 5. Falei 5. Eu vou cobrar, hein, professora? Tô Vou precisando, hein? cobrar. Pode cobrar. Vou até tirar uma foto aqui, porque eu não tinha visto que tava assim. Tirar uma foto e mandar aqui no grupo. Fechou, professora. Ok? Então, galera, é isso aí. E na próxima aula a gente vai entrar nessa parte do estoque da pecuária, que ele é um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim, um pouquinho mais específico do que o agrícola. Porque o agrícola a gente pode colocar os insumos de uma forma geral. Já na pecuária a gente precisa dividir conforme o porte dos nossos animais, tá? Conforme ele vai, que faz a cria, recria. Então, tudo isso bem certinho, tá? E daí aqui eu vou apresentar para vocês a nossa atividade dessa semana. Eu vou dar até segunda para vocês desenvolverem ela, para na terça a gente corrigir. Sendo que na segunda é feriado, né? Por isso. Aí aqui eu coloquei as 3 primeiras questões, elas são para a gente retomar aquilo que nós conversamos na nossa última aula, sobre os nossos ativos e os nossos... Alguém pediu para entrar aqui, permitiu. Nossos ativos e os nossos passivos e o patrimônio líquido, tá? Aí aqui, na última aula, vocês fizeram uma atividade bem parecida com essa aqui, que era para vocês colocar, tipo, caixa é o quê? É ativo, passivo ou patrimônio líquido. Nesse momento aqui, eu não coloquei aqui do lado mais uma coluna para você colocar ativo, passivo, patrimônio líquido, mas vocês terão que colocar igual, né? Coloquem aqui do ladinho da conta, enfim. O que eu pedi para vocês? Eu pedi o valor total do ativo, o valor total do passivo, o valor do patrimônio líquido. Aí eu peço o valor do ativo circulante, o valor do ativo não circulante.
E com base nessas informações, eu peço para vocês montarem colocarem esses dados dentro da estrutura do nosso balanço patrimonial. Então, vocês vão vão extrair os dados que eu coloquei ali em cima e os valores e vão montar o balanço patrimonial. Gente, aqui eu coloquei um balanço patrimonial, tá? E vocês só a estrutura mesmo, só para vocês relembrarem como é que é. Deixa eu só fazer assim aqui para vocês lembrarem que aqui é o valor, tá? Professora, desculpa interromper. Pode A falar. nossa última atividade foi dia 29, né? Ai, deixa eu ver aqui, pera só um pouquinho. Deixa eu abrir. Foi no dia... Ah, não, esse aqui não. É esse aqui. Data de entrega, dia 26 de outubro. Dia 29, isso aí. Daí a gente teve a aula de correção, que deve ter sido no dia 6, então deve ter sido no dia 7. Se a entrega era no dia 6, geralmente a gente faz a correção no dia depois. Então, foi no dia 7 ou no dia 8 a nossa correção da atividade. Ah, tá certo, foi entregue. Beleza? Beleza, só tava meio que com medo de não ter efeito. Ah, você vai ver. Deixa eu fazer as atividades dessa vez, hein, Matheus? Fazer, professora. Pode deixar. Tá, então vamos lá. Aí, ó, aqui vocês podem, por exemplo, vai ter 10 ativos para vocês colocar aqui. 10 contas do ativo. Vocês podem vir aqui, podem usar a mesma estrutura. Vocês vão lá, inserem uma célula aqui para inserir uma linha, tá? Para vocês colocarem um tanto. Que nem eu falei, isso aqui é só uma estrutura que eu passei de forma geral, tá? Vocês podem modificar elas, podem pegar isso aqui, copiar e colocar direto no Excel, fazer no Excel, né? Fiquem bem à vontade. Pode fazer no caderno, se vocês quiserem mandar foto no Classroom, bem tranquilo, tá? Eu só coloquei uma estrutura mesmo para vocês lembrarem como que é a estrutura do balanço. Da mesma forma, tem nos slides da aula de hoje a estrutura do balanço e tem também no da aula passada, tá? Vamos colocar nessa estrutura. Aí aqui eu pedi, o que é estoque? Tá? Se tem estoque numa atividade pecuária, na atividade agrícola. E por fim, a última atividade é sobre vocês determinar a situação líquida patrimonial das empresas. Então, eu coloquei aqui empresa A, caixa, móveis, duplicatas, veículos e duplicatas a pagar, duplicatas a receber e salários. Então, quais dessas contas são ativos, quais dessas contas são passivos, somar os dois, e daí vocês vão fazer o ativo menos o passivo. Aí vocês vão falar para mim se a situação líquida patrimonial ela é positiva, negativa ou nula. E qual é o valor? Tipo, a situação é positiva no valor de 6 mil. A situação é negativa no valor de 6 mil negativo. A situação é nula, zero, né? É o mesmo valor de ativo quanto de passivo. Então, vai ser a mesma, vocês vão fazer aquela situação que eu dei de exemplo no início da nossa aula, lá nos nossos slides. Beleza? Deu para entender o que eu quero aqui? Sim? Então, beleza. Aí, galera, assim, tipo, vocês vão fazendo, vão tendo dúvidas, podem me pedir, tá? Podem ficar bem tranquilos, assim, bem à vontade. Ah, fui fazer no sábado. Me surgiu uma dúvida, me peçam, que daí até no domingo eu respondo, se eu não ver no sábado, né? Mas assim, podem ficar tranquilos, podem me pedir todas as dúvidas que vocês tiverem. A aula de amanhã vocês utilizam para começar, para dar um gás, né? Não deixem para a última hora, porque como é uma coisa nova, um conteúdo novo, vocês podem ter mais dúvidas, e daí é final de semana, vocês querem fazer rápido, enfim, vocês não conseguem, de fato, procurar e ter o aprofundamento que a gente precisa para partir para o nosso segundo passo, tá bom? Que é a nossa DRE daí. Beleza? Positivo, então, professora. Então, a aula tá gravada, tá bom? Assim que chegar o Meet para mim, eu posto lá no YouTube e deixo a aula para vocês, para amanhã vocês terem a aula também como base para desenvolver as atividades. Beleza? Positivo, então. Boa noite, professora. Boa noite, galera. Até semana mais. que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. De nada.